eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Você já se perguntou por que os átomos se unem? Ou como o sal de cozinha e o oxigênio têm estruturas tão diferentes? Bom, hoje vamos entender isso com as ligações químicas. Ligações químicas são forças que mantêm os átomos unidos para formar moléculas ou compostos. Elas ocorrem para que os átomos alcancem estabilidade, geralmente com 8 elétrons na camada de valência, a famosa regra do octeto. Na ligação iônica, um átomo doa elétrons e o outro recebe. Isso acontece entre metais e ametais. O exemplo clássico é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. A tendência de perder elétrons. Com isso, são criados esses íons, os ânions, que são íons de carga negativa, e os cátions, que são íons de carga positiva. O exemplo mais comum desse tipo de ligação é o sal de cozinha. Ele é composto por 2 elementos químicos. O primeiro é o sódio, um metal alcalino com símbolo Na e de número atômico 11. Isso quer dizer que a sua camada de valência, ou seja, sua última camada, possui um elétron. Já o segundo elemento químico é o cloro, com símbolo Cl e de número atômico 17. Isso quer dizer que a sua camada de valência tem 7 elétrons. Nessa ligação iônica vai ocorrer a transferência de um elétron do átomo de sódio para o de cloro, que resulta da atração eletrostática entre o cátion, Na+, porque perdeu um elétron, e o ânion, Cl-, porque ganhou um elétron. O produto formado dessa reação vai ser o famoso NaCl, cloreto de sódio ou comumente chamado de sal de cozinha. Já na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons para atingir a estabilidade. Isso ocorre entre ametais. A água é um ótimo exemplo. A ligação covalente, também chamada de ligação molecular, ela ocorre quando átomos de elementos químicos iguais ou diferentes compartilham pares de elétrons para completar a sua camada de valência. É por isso que os grupos de átomos unidos por uma ligação covalente são denominados de moléculas. Elas podem aparecer de diferentes formas. Quando ocorre uma ligação covalente entre esses átomos de hidrogênio, onde são compartilhados apenas um par de elétrons, dizemos que é uma ligação covalente simples. Já nessa molécula de oxigênio, que são compartilhados 2 pares de elétrons, dizemos que se trata de uma ligação covalente dupla. E nessa molécula de nitrogênio, onde são compartilhados 3 pares de elétrons, dizemos que é uma ligação covalente tripla. E nos metais? Eles formam ligações metálicas, onde há um mar de elétrons livres. Isso explica porque os metais conduzem eletricidade e calor também. Elas são caracterizadas por um grande número de elétrons de valência deslocados. Isso quer dizer que eles transitam livremente entre os átomos dos metais. Isso cria um mar de elétrons, que mantém os átomos metálicos unidos por forças de atração eletrostática. Um exemplo muito comum desse tipo de ligação é o ferro, utilizado em uma ampla variedade de aplicações, como a construção civil e na fabricação de ferramentas. No ferro, os elétrons da camada de valência se movem livremente entre os átomos. Isso proporciona a capacidade de conduzir eletricidade e calor, além de força e maleabilidade. Outro exemplo vem de como utilizamos energia elétrica em nossas residências. Uma corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento, e isso só é possível graças ao metal de cobre. Os átomos de cobre formam uma rede metálica onde os elétrons de valência são livres para se mover entre os átomos. Essa mobilidade dos elétrons permite que o cobre seja um excelente condutor de eletricidade e calor. Essas ligações estão em tudo. O sal que usamos, a água que bebemos, até os fios que conduzem eletricidade. Entender como os átomos se ligam ajuda a compreender o mundo à nossa volta. E aí, qual ligação você achou mais interessante? Agora que você entende como os átomos se conectam, fica mais fácil de enxergar a química no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os colegas e continue explorando o universo da química à nossa volta. Até a próxima, tchau, falou e fui!